Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, dando continuidade ao Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 a 34, ainda sobre o Sermão do Monte. Mateus 6, 25 a 34, vamos ler a palavra do Senhor. Ainda do Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Mantenha a Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, na Tua presença, nós estamos com a Tua palavra aberta, pedindo a iluminação, a graça, a bondade do Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, mas mais do que compreendê-la de forma adequada, que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração e aplicar a Tua palavra aos nossos corações, para que sejamos não apenas ouvintes, mas, como a Tua palavra nos diz, operosos praticantes da Tua palavra. Nos conduz e nos guia, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você é uma pessoa ansiosa? Você preocupa-se excessivamente com o dia de amanhã? Você perde algumas noites de sono preocupado com os negócios, com o futuro? É exatamente essa a característica da nossa geração. Nós estamos vivendo um mundo de pessoas profundamente ansiosas com o dia de amanhã. Mas isso não é apenas uma característica do nosso mundo. Essa também é uma característica do próprio ser humano, considerando que nos dias do Senhor Jesus, Jesus detecta o mesmo problema no coração do homem: a ansiedade, a preocupação. E é exatamente a respeito disso que o Senhor Jesus trata aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus está tratando sobre a ansiedade, sobre esse sentimento de profunda insegurança com respeito à vida, esse sentimento de medo, de inquietação, aquela sensação do perigo iminente, o medo do insucesso, da morte súbita, da doença, do coronavírus,
o medo de perder o emprego, de perder o controle, o medo de ficar mentalmente desestabilizados. E algumas vezes esse medo, essa preocupação excessiva tem se manifestado inclusive com sintomas fisiológicos como falta de ar, taquicardia, nervosismo, problemas digestivos, fome exagerada, medos irracionais. Essa tem sido a característica dos nossos dias, onde as pessoas ficam irritadas, onde muitas vezes comem excessivamente, bebem excessivamente, buscam uma fuga para fugir dos seus medos. E o Senhor Jesus aqui vai nos ensinar o antídoto contra esses males do coração do homem. Mas qual a causa disso? É exatamente isso que Jesus está atacando. A causa dessas preocupações tem a ver com o coração pecador. O coração do homem, com a sua tendência ao desespero, à insegurança, ao medo de amanhã, a falta da confiança em Deus e na sua providência. E como nós enfrentamos isso? Como você enfrenta isso? É exatamente a respeito disso que Jesus trata aqui. Mas antes de abordar os versículos 25 a 34, vamos nos lembrar onde eles estão inseridos. Eles estão inseridos no Evangelho de Mateus, e sobretudo no primeiro discurso de Jesus. Mateus registra 5 grandes discursos proferidos por Jesus. De alguma forma ele estrutura o seu evangelho em 5 grandes discursos proferidos pelo Senhor Jesus. E aqui nós estamos tratando do Sermão do Monte. Mas em que momento nós estamos aqui? Nós vimos nos últimos sermões que o Senhor Jesus, do versículo 19 a 24, tratou a respeito do perigo do dinheiro, do amor ao dinheiro, das possessões materiais, do desejo de acúmulo que há no coração, dos olhos que nunca se contentam com bens materiais. Jesus diz que é impossível servir a Deus e às riquezas. Ele vai dizer isso no versículo 24. Jesus tratou desse perigo, esse desejo da possessão, das necessidades materiais. É isso que ocupa o coração dos homens. Todos nós temos essa tendência a pensar nas coisas materiais, a pensar no amanhã. E logo após tratar desse desejo que há no coração do homem, Jesus agora, observe que a primeira palavra no versículo 25 é por isso. Isso significa que as palavras que Jesus vai proferir estão em profunda conexão com aquilo que ele havia tratado antes. De alguma forma é como se Jesus estivesse respondendo a uma pergunta que está lá implícita no coração dos discípulos. É como se os discípulos estivessem dizendo a Jesus: ok, tudo bem, nós não devemos pensar nas coisas materiais, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, nós não podemos servir a Deus e as riquezas, nós temos que ter cuidado com os nossos olhos, eles são a lâmpada do corpo, para não desejarmos apenas coisas materiais. Mas quem vai suprir as minhas necessidades? Quem vai suprir a minha comida, a roupa que eu visto? De alguma forma Jesus está se antecipando a isso que está no nosso coração. Ou seja, muitas vezes nós nos perguntamos: e se nós nos dedicarmos, se eu colocar Deus em primeiro lugar, e se eu realmente dedicar minha vida para servir ao Senhor, e as minhas necessidades? Se eu focar nas coisas celestiais, quem supre as necessidades terrenas? Jesus está respondendo antecipadamente essa pergunta, que de alguma forma ele sabe que está implícita no coração dos discípulos e no nosso coração muitas vezes. Se eu dedicar tempo à igreja, se eu dedicar tempo às coisas do Senhor, e a minha vida, e o meu trabalho, e os meus negócios? É exatamente isso que está no nosso coração. E Jesus então vai tratar a respeito da preocupação excessiva. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando e ensinando aos discípulos como vencer a ansiedade, a preocupação excessiva com as coisas da vida. Então, se nós tivéssemos que dar um tema do versículo 25 ao 34, é a respeito disso que Jesus está tratando. Como vencer a ansiedade, como vencer as preocupações, como aprender a confiar em Deus para destruir essas preocupações humanas, terrenas.
E aqui o Senhor Jesus ensina pelo menos 4 coisas fundamentais para nós vencermos essas ansiedades, essas preocupações terrenas e humanas. A primeira coisa que Jesus ensina está no versículo 25 até o versículo 30. Ele diz: nós temos que aprender a confiar no Pai. Jesus começa com uma exortação: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ele começa de forma imperativa, exortativa, trazendo uma ordem, um mandamento para os discípulos. Ele não está dando uma opção na nossa vida, ser ansioso ou não. Ele está dizendo: não andem ansiosos. Aprendam a confiar no Pai. Ele então, do versículo 25 até o versículo 30, vai nos explicar por quê. A segunda coisa que Jesus ensina no versículo 31 e 32 é que nós temos que aprender a depender do Pai. Observe que o versículo 31 começa com a palavra portanto. Então Jesus conclui dizendo que nós temos que aprender a depender do Pai, a confiar. Ou você confia ou você não confia. Em terceiro lugar, no versículo 33, Jesus então ensina os discípulos a aprenderem a priorizar o reino de Deus. Ele faz esse convite aos discípulos a priorizar o reino de Deus e a eliminar as preocupações, no versículo 34. Um convite para priorizar o reino de Deus e eliminar as preocupações. Então deixe-me repetir, aqueles que quiserem notar os pontos do sermão: como vencer a ansiedade ou como vencer as preocupações. Primeiro, confiando no Pai, do versículo 25 a 30. Segundo, dependendo do Pai, do versículo 31 e 32. E em terceiro lugar, priorizando o reino e eliminando as preocupações, do versículo 33 e 34. Priorizando o reino e eliminando as preocupações. Vamos começar com o versículo 25, confiando no Pai. Observe que Jesus começa com uma exortação: não andeis ansiosos. A palavra grega, obviamente Jesus proferiu esse sermão em aramaico, Mateus escreveu em grego. A palavra grega que Mateus utiliza aqui para ansiedade, que é traduzido como ansiedade, literalmente é preocupação. É ter uma ansiedade ou preocupação excessiva baseada naquela apreensão sobre algo indesejado que vai acontecer. Então esse é o significado exato da palavra grega. É aquela preocupação que você acha que vai acontecer alguma coisa e você então foca naquilo que vai acontecer. Na comida, no que falta, no amanhã. É a respeito disso que Jesus está tratando. Ele diz assim: não andeis preocupados com a vida de vocês. Parem de ficar angustiados. Não se preocupem com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão beber, nem pelo corpo com o que vocês vão vestir. Não se preocupem com isso, esqueçam essas preocupações, não foquem em isso, não façam disso o alvo da vida de vocês. E em seguida o Senhor Jesus vai fazer 3 perguntas retóricas, e essas perguntas retóricas eram uma estratégia muito utilizada pelo Senhor Jesus e os mestres da época para levar os discípulos a refletirem. A primeira pergunta no final do versículo 25 é: não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus diz: será que a vida, a existência de alguém não é mais importante do que a roupa, do que a veste, do que a comida? Será que Deus não está muito mais preocupado com você do que com as coisas? Será que nós não podemos aprender que a vida é muito mais do que ter, do que o amanhã, do que possuir? Essa é a primeira coisa que o Senhor Jesus diz. E em seguida, no versículo 26 e 27, a primeira ilustração. Jesus traz uma exortação e essas 3 perguntas. A primeira pergunta tinha o objetivo de levantar a mente dos discípulos para refletirem com ele. E no versículo 26 e 27, Jesus faz
a primeira ilustração, que é da comida e da vida, e no versículo 28 e 30, a ilustração das roupas. O objetivo dessa ilustração era muito claro. Era levar os discípulos a refletirem sobre como Deus enxerga a vida. É levar os discípulos a olhar a vida de outra forma. E a primeira ilustração, no versículo 26 e 27, é sobre a comida e a vida. Veja como Jesus diz: observai as aves do céu, olhem as aves. Elas não semeiam, elas não plantam, elas não colhem em celeiros, elas nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A primeira ilustração do Senhor Jesus é: será que Deus não consegue cuidar das aves, dos pássaros, da natureza, e Deus não consegue cuidar de vocês? É esse o pensamento que vocês têm de Deus? Um Deus que controla todo o universo, todas as estrelas, cada pássaro, todo o ciclo, toda a existência da vida, e não consegue cuidar de você? Você pensa, esse é o Deus que você pensa que é assim? E Jesus continua: qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado era uma distância mais ou menos da mão ao cotovelo, era uma forma de medir. Qual de vocês pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se você estiver preocupado, você vai conseguir controlar a sua vida, você vai dizer: olha, eu não vou morrer amanhã, eu só vou morrer daqui a 30 anos. Quem pode fazer isso? Você pode determinar o que vai ser amanhã na sua vida, o que vai ser hoje, o que é que vai acontecer. A sua preocupação vai mudar alguma coisa? Vai fazer com que você adoeça menos, que você tenha menos problemas? A preocupação não vai mudar nada. O ciclo da vida, enquanto nós estamos vivendo, Jesus está dizendo, esse ciclo de vida é um ciclo cheio de lutas, de desafios, de problemas, de lutas, e nós, com as nossas preocupações, não vamos mudar nada. Nada vai mudar. Jesus continua ainda a ilustração das roupas, no versículo 28 a 30, ele diz assim: e por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham, os lírios, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Essa outra ilustração do Senhor Jesus é muito clara. Observe a natureza, observe as plantas, olhe um lírio. Eu acho muito interessante porque o Senhor Jesus está chamando os discípulos para verem o governo de Deus no mundo, a providência de Deus. Jesus está dizendo: olha a providência de Deus. Primeiro ele aponta para as árvores, agora olhe para a sua vida. E agora ele diz: olhe para o lírio, olhe para a natureza, veja as plantas, elas são tão belas. Quem é que fez elas tão belas? Será que não foi Deus? Por que ele caprichou mesmo sabendo que ia morrer tão rápido? Às vezes nós compramos uma planta tão bonita, né? Colocamos na nossa casa, mas rapidamente elas morrem, principalmente quem não sabe cuidar. Elas morrem, por mais bela que seja, e depois nós lançamos fora. Se Deus sabe cuidar, se sabe fazer algo tão perfeito, será que Deus, essa pergunta, será que Deus não sabe cuidar de nós, que somos seus próprios filhos? E Jesus chama o grande problema da preocupação. Veja o final do versículo 30, homens de pequena fé. Obviamente, homens é uma forma abrangente para se referir a homens e mulheres, mas Jesus está dizendo que qual é o problema da preocupação? O grande problema da preocupação é a nossa falta de fé. Esse é o problema, é que nós não confiamos realmente no Senhor. Nós não entregamos realmente a nossa vida dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor vai cuidar de mim.
vai cuidar da minha casa, vai cuidar dos meus negócios, vai cuidar da minha vida. Eu realmente confio nisso. O argumento de Jesus é muito simples, irmãos. Ele diz: o povo de Deus é muito mais importante do que o resto da criação, porque através do povo de Deus são seus filhos, existe uma relação filial, vocês são discípulos, e as lições são muito claras do Senhor Jesus. Ele está dizendo: será que Deus não consegue cuidar de vocês? Vocês não têm fé de que Ele vai cuidar de vocês hoje, de que vai cuidar de amanhã, que vai cuidar depois de amanhã? E se eu tiver que morrer amanhã, é porque Ele quis que eu morresse amanhã. Não há nada que nós possamos fazer a não ser entregar as nossas vidas e confiar no Senhor. Jesus disse: não tenham uma fé pequena, ó homens de pequena fé, por que vocês estão tão ansiosos? Por que tanta preocupação? Por que tanta ansiedade? Por que tantas noites sem dormir? Confiem no Pai. Ele é o Pai. E se Ele está permitindo em sua providência algumas lutas na nossa vida, algumas provações, é porque Ele, o Pai, sabe que nós precisamos passar por algumas dessas provações, mas Ele é o Pai. Ou será que nós somos pais melhores do que Ele? Mais espertos, mais inteligentes do que o Pai Celestial? Tenha uma fé absoluta em Deus, confiem no Pai, descansem no Pai. Que lição maravilhosa o Senhor Jesus está trazendo para os discípulos. Para vencer a ansiedade, Jesus diz assim: só precisa aprender a fazer uma coisa: ter fé no Pai, confiar no Pai, descansar no Pai, fazer aquilo que o Salmo 4, versículo 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Louvado seja o Senhor. Você entrega a sua vida nas mãos do Senhor e você descansa. É isso que Jesus está nos ensinando. O caminho para a ansiedade é fé verdadeira em um Deus verdadeiro que cuida de nós. Mas em segundo lugar, os versículos 31 e 32, Jesus nos ensina e ensina os discípulos a depender do Pai. Além de confiar, nós temos que depender. E é por isso que Jesus conclui, observe que essa conclusão do Senhor Jesus, o versículo 31, começa com a palavra portanto. Ele está dizendo: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que são pagãos, que são ímpios, que não servem a Deus, é que procuram todas estas coisas, eles só pensam em coisas. E ele conclui dizendo: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Que coisa maravilhosa! Jesus diz: o caminho para vencermos essa terrível ansiedade que há e preocupação no nosso coração é dependermos. Vocês não são como os pagãos vivem assim. Precisam de remédios, precisam de uma série de coisas, vivem angustiados, preocupados, noites sem dormir. Vocês não são como os pagãos, vocês têm um Pai. Então por que vocês estão toda hora preocupados com amanhã, com coisas? Os ímpios não creem em Deus, não creem no cuidado de Deus. Mas o Pai sabe, observe que Jesus diz: o Pai sabe, no versículo 32, que vocês necessitam. Ele sabe que você precisa de comida, que você precisa de roupa. O Pai sabe. E Ele vai dar o que você precisa. E uma das coisas que Jesus ensina de forma maravilhosa no Pai Nosso é que Ele nos ensinou a pedir um pão por um dia só. Nunca nos ensinou a pedir luxos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se Ele nos der mais do que isso, esteja contente. É excesso, é supérfluo.
são coisas boas que vêm da mão do Senhor. Jesus está nos ensinando esse princípio da dependência. Depender. O que é depender? É saber que Deus sabe. Eu sei o que Deus sabe. E às vezes nós ficamos nos perguntando: Deus sabe? Será que Deus enxerga realmente para mim? Eu não sei. Existem quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Crentes deve ter aí, acho que só no Brasil, sei lá, talvez uns 10 milhões de crentes verdadeiros, nós não sabemos o número. E você diz: rapaz, é tanta gente orando, pedindo, quem sabe eu vou passar desapercebido. Quando eu oro à noite, será que Deus, é tanta gente pedindo, será que Deus me enxerga, observa a minha oração, sabe da minha dor, do meu sofrimento, das minhas lágrimas, das minhas preocupações? Veja, isso é pensamento de ímpio, de pagão. E muitas vezes Satanás fica dizendo isso ao nosso coração: Deus não lembra de você. E nós temos que dizer pela fé: lembra, Ele sabe, Ele me salvou, Ele me comprou na cruz, Ele me conhece e sabe de tudo o que eu preciso. Ele é meu Pai. Jesus diz: o Pai Celeste sabe de tudo que você precisa. De tudo. Então Jesus está dizendo: o caminho para vencer a ansiedade não é apenas a confiança, é depender, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. É trabalhar, sim, é fazer o melhor. Jesus não está nos ensinando a indolência, a preguiça, a cruzar os braços. Você trabalha, você estuda, você se dedica, você procura fazer o melhor que você faz, mas você aprende a descansar no Senhor. Porque o Pai sabe o que você precisa. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus então diz que além de confiar e depender do Pai, nós precisamos aprender a priorizar o reino de Deus. Uma das coisas de nós vencermos a ansiedade é, além de confiar no Pai, é além de depender do Pai, é agirmos contra a nossa natureza. Quando nós estamos ansiosos por dinheiro, por comida, o que a gente faz? A gente diz assim: eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso poupar mais, eu preciso fazer mais. Então, quando nós estamos preocupados com hoje, com amanhã, nós queremos agir mais de acordo com as nossas escolhas, com as nossas coisas, com as coisas materiais. Nós focamos mais nas coisas materiais. Jesus diz: é exatamente o contrário que você tem que fazer. Se você faz isso, você está fazendo o contrário. Não é assim que você vence as preocupações. O que é que você faz para vencer? Além de confiar no Pai, além de depender do Pai, você tem que priorizar o Pai. E é por isso que Jesus diz no versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa maravilhosa, que ensino poderoso do Senhor Jesus. E aqui é interessante porque o que é o reino de Deus? O que é o reino? Observe que Jesus havia trazido, esse é o sermão do monte, é sobre o reino. O reino de Deus é a ideia de Deus, de um Deus que governa sobre todas as coisas. Mas agora na nova aliança, o rei chegou. Jesus traz o reino para o seu último estágio. E o reino tem a ver com a mensagem de Jesus, com o evangelho, com as coisas de Cristo. Então Jesus está dizendo: coloque Jesus, coloque o reino. E a justiça aqui é no sentido da obediência. Viva uma vida onde o alvo principal é Cristo, é a sua palavra, é o seu relacionamento com Deus, é a vida de obediência ao Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça isso. Essa é a melhor forma de vencer a ansiedade. Às vezes, quando nós estamos preocupados com amanhã, a primeira coisa que nós fazemos é o inverso. É muito comum as pessoas: eu não tenho mais tempo para as coisas da igreja, estou muito ocupado.
E nós entramos nesse buraco, nesse abismo. Você está ocupado, não tem tempo para as coisas da igreja e vai mergulhando nas suas preocupações e continuam elas vindo e aumentando. Jesus disse: o caminho é inverso. Para vencer as preocupações, você coloca Deus e o reino em primeiro lugar. E as outras coisas, Deus vai dando a você. E uma coisa que nós temos que entender aqui no argumento, na língua grega, não é que Jesus está dizendo assim: você vai se enfiar na igreja e você vai deixar o trabalho, ou você vai no monastério, ou você vai se isolar das coisas do mundo. Jesus não está colocando uma coisa contra a outra. Esse não é o argumento. Às vezes nós interpretamos errado esse texto. O ponto aqui na língua grega é a ideia de prioridade. Jesus está dizendo: quando eu busco a Deus e coloco a Deus, o seu reino e o evangelho, e a minha vida de temor, de obediência ao Senhor em primeiro lugar, as outras coisas, elas encontram o seu lugar. As outras coisas vão ter o lugar delas apropriado. Eu ainda vou trabalhar, eu ainda vou fazer os meus planos, eu ainda vou planejar o futuro, eu ainda vou pensar em dinheiro, eu vou pensar na minha empresa, eu vou pensar em crescer profissionalmente, mas todas essas coisas são sempre secundárias. E eu sei na minha vida que elas são secundárias, porque o reino de Deus está em primeiro lugar. E Deus vai me abençoando as coisas secundárias. É interessante. Aí essas coisas secundárias, Deus vai abençoando. Nós fazemos o inverso. Nós queremos crescer e queremos fazer qualquer coisa para crescer. É muito comum nós fazermos isso. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso sacrificar. Então eu sacrifico os mandamentos, as coisas de Deus, para tentar resolver o meu problema. Jesus diz: é exatamente o inverso. Você vence a preocupação colocando Deus em primeiro lugar. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, você começa a aprender a eliminar as preocupações e as ansiedades do amanhã. É por isso que Jesus diz, vai concluir com essa palavra: portanto, no versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Todo dia nós temos problemas. Jesus está dizendo: todo dia vai ter um leão para você matar. Todo dia novo é possível que você tenha um problema, vão ter cuidados, vão ter preocupações. Basta ao dia o seu próprio mal. Então ele está dizendo: viva cada dia priorize a Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Resumindo, ele está dizendo: em cada dia da sua vida, priorize a Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Quando você acorda, você diz: esse dia Deus precisa estar em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas. E os problemas? Cada dia eu vou ter. Talvez eu tenha, talvez eu não tenha. Mas eu não posso pensar no amanhã. E aqui Jesus não está ensinando, meus irmãos, que é errado planejar-se para o futuro, fazer provisão de futuro. Não é isso que ele está ensinando. Ele está dizendo que ficar preocupado com amanhã não resolve nada. É tolice. Preocupação antecipada não serve, não ajuda. Nós temos que aprender a priorizar a Deus e deixar de vivermos inquietos com o amanhã, angustiados com o amanhã, preocupados com o amanhã. Como é que vai ser? O mundo está mal. E meus filhos? Como é que vai ser o futuro? Minhas crianças vão crescer. O mundo está terrível. E a escola? E o que é que vai acontecer? Nós estamos vendo o mundo se tornando podre. Hoje em dia, onde nós ligamos a TV, nós não conseguimos nem assistir televisão, nós não conseguimos nem assistir uma série de televisão, porque nós vemos cenas de homossexualismo, lesbianismo. O mundo está terrível. E às vezes nós ficamos angustiados. E Jesus está dizendo: o Deus que cuidou de você vai cuidar do seu filho, vai cuidar do seu neto, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã. É o mesmo, Ele não muda. Por que é que você está preocupado? Se o seu filho servir ao Senhor, ele vai aprender a ver tudo isso e a rejeitar tudo isso.
como o povo de Deus sempre fez ao longo da história. Ninguém viveu em um período, nós falamos que a nossa geração é ruim. Ninguém viveu um período pior do que a igreja primitiva. Eles viveram dentro do Império Romano, meus irmãos. Eles viveram no meio do antro da perdição do Império Romano, e foi onde a igreja cresceu, foi onde o povo de Deus foi santo, foi onde o Evangelho cresceu, foi onde vidas foram alcançadas, porque o Evangelho, ele é glorioso, ele transforma, ele dá vida, ele é luz. Nós não temos que nos preocupar, nós temos que apenas ensinar os nossos filhos a serem fiéis, hoje, a priorizarem Deus hoje, e o Senhor vai cuidar deles hoje e vai cuidar deles amanhã. Essa é a lição ensinada pelo Senhor. Nós estamos vivendo um momento onde qualquer tipo de preocupação, as pessoas buscam muitas vezes remédios médicos. Segundo a indústria farmacêutica, a venda de ansiolítico cresceu mais de 40%. Você vai para um médico e você diz: eu estou preocupado, e ele então encaixa um remédio em você, você toma uma série de medicação. Eu não estou dizendo que não exista realmente problemas reais de pessoas que têm problemas de esquizofrenia, depressões de origem física, biológica, mas muitas vezes nós simplesmente vamos e eu estou preocupado e angustiado, e muitas vezes as razões dessas preocupações não são biológicas, não são físicas, tem a ver com o nosso coração pecador, que não aprendeu a confiar no Pai, que não aprendeu a descansar, que não aprendeu a fazer isso que Jesus disse: confie, dependa, priorize a Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Jesus aqui está ensinando algo importante. Jesus está ensinando os discípulos a enxergar o que nós não enxergamos. É que as preocupações, grave bem isso, elas nos fazem enxergar o mundo de forma errada. Essa é a grande lição do Senhor Jesus. Nós olhamos o mundo a partir dessa ótica pagã, materialista. As preocupações nos fazem enxergar o mundo de forma errada. As preocupações têm essa natureza pecaminosa de falta de fé. As preocupações, elas fazem com que nós priorizemos as coisas materiais ao invés das coisas espirituais. E aqui nós temos que aprender lições importantes para a nossa vida espiritual nessa noite. E algumas lições que o Senhor Jesus quer ensinar aos discípulos e a nós, e que nós não podemos sair daqui sem esquecer. A primeira coisa que nós não podemos sair daqui sem esquecer: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você não fizer isso, quer você seja uma pessoa preocupada ou não, nada vai funcionar na sua vida. Ou você aprende a colocar Deus, o Evangelho, a justiça, a obediência, os mandamentos que nós lemos, ou você coloca Deus em primeiro lugar, e você está disposto a lutar por isso até o fim, ou as coisas que você quer que Deus acrescente, Ele não acrescentará. Virá mais preocupação, mais ansiedade, nada será resolvido. Nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Nós temos que aprender a colocar Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração, na nossa leitura bíblica, no nosso zelo com as coisas da igreja, com a nossa missão do reino, de anunciar o Evangelho às outras pessoas, de convidar pessoas. Nós temos que nos envolver no reino. Nós temos que ser contagiados pela mensagem do reino. Nós temos que ver essa mensagem crescer. Nós temos que olhar para essas cadeiras e dizer assim: nós queremos mais pessoas alcançadas pela mensagem do reino, e nós somos os instrumentos do Senhor. Nós queremos ter um problema aqui, o problema de espaço. Nós queremos que essas cadeiras não caibam, e isso acontece quando a igreja coloca o reino em primeiro lugar. É o reino. Nós temos que priorizar o reino. A segunda lição que nós não podemos esquecer ao sair daqui é que as nossas necessidades terrenas
elas estão debaixo do cuidado providencial de Deus. Era isso que Jesus queria que eles aprendessem. Todos nós temos inúmeras necessidades, projetos que não dão certo, sonhos, expectativas, mas tudo isso está dentro da providência de Deus. Faça o melhor, esteja zeloso no seu trabalho, seja o melhor profissional possível, planeje, faça planos na sua carreira profissional, mas aprenda a colocar a sua vida debaixo da providência do Senhor. Alguns podem dar certo, outros podem não dar certo. As coisas podem começar bem, mas amanhã não ser tão boas. Nós temos que reavaliar sempre a nossa vida, onde nós estamos errando, mas sempre aprendendo a confiar na providência do Senhor. Outra lição que o Senhor Jesus ensina é que a ansiedade, ela é um peso terrível na vida de um pecador. É um peso. É um peso nas costas. Uma pessoa preocupada, ansiosa, ela tem um peso. Porque ela está sempre preocupada com o amanhã e com as coisas materiais. Ela não consegue viver o hoje, ela não consegue experimentar a alegria do hoje, ela não consegue experimentar um momento hoje, porque toda a sua vida está projetada para o amanhã. Você só pensa no amanhã. E Jesus diz, nós temos que aprender a viver o hoje na presença do Senhor. E às vezes nós fazemos isso, nós colocamos esse peso, e o Senhor Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nos convida para que hoje nós possamos ir até Ele, para que Ele tire esse jugo e traga alívio a nós, descanso. Ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós precisamos encontrar esse refrigério no Senhor, essa vida de fé, de confiança. Como ele diz em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Eu deixo a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se atemorize. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Viver nesse mundo não é fácil, mas as preocupações excessivas com coisas materiais se tornam um peso insuportável nos nossos ombros. E o Senhor Jesus quer arrancar isso de você. Talvez você esteja pensando o que não deu certo. Você vive pelo que não deu certo, pelas suas frustrações, pela amanhã, pela carreira, pelos problemas. E nós precisamos aprender a viver hoje, a olhar para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, para a nossa casa, sermos gratos e vivermos para a glória do Senhor. A ansiedade é um peso que só o Senhor Jesus pode arrancar de nós. E a minha oração é que todos nós possamos ir até Cristo hoje. Os crentes que estão preocupados, vá até Cristo. Ele pode trazer alívio a você, pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Aprender a confiar quando aparentemente não há nenhuma razão para isso. Nós olhamos o mundo à nossa volta, vemos o vendaval, vemos o turbilhão, a tempestade, e nós dizemos, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, e eu descanso em paz. E se você está aqui nessa noite, talvez não é um cristão, vive ansioso, angustiado, preocupado, é porque você ainda não conheceu a Cristo. E o Senhor Jesus convida você até ir a Ele nessa noite, se arrepender dos seus pecados, para que nele você encontre alívio, paz e a segurança que só Jesus pode dar. Só em Jesus nós encontramos a certeza de que o Pai sabe das nossas necessidades. O Pai sabe. A resposta a essa pergunta é: olhe para a cruz. A cruz é a certeza que o seu Salvador comprou você na cruz do Calvário. E que quando Ele derramou o seu sangue ali, Ele sabia exatamente por quem estava morrendo. Ele sabe o seu nome. Ele sabe tudo ao seu respeito. Então não há a menor dúvida que Deus sabe.
E esse Salvador que morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Ele é o seu intercessor, é o seu ajudador. E há de ajudá-lo em todas as suas necessidades. Aprenda a confiar nesse glorioso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome. E na Tua santa e bendita presença, nós estamos. E colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, rogando a Tua misericórdia e a Tua bondade sobre nós. Tem misericórdia porque muitas vezes nós estamos agindo como os ímpios, que trocam Deus pelas coisas, que colocam o Senhor em nenhum lugar ou em último lugar em suas vidas. Mas nos ajuda a priorizar o Senhor. Esse é o remédio. Ajuda-nos a confiar na tua providência, no Teu cuidado paternal. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos crentes que têm uma fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela nunca vira as costas, mas ela continua ali, firme, mesmo nas situações mais adversas. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.